Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez à nossa página O Alto Clamor. Hoje nós temos um tema interessante para nos falar dele. E nosso tema é intitulado Dragão Azul ou Águia Vermelho. Na Bíblia tem vários simbolismos, principalmente aqui também em termos de animal, ou cores, ou próprias pedras preciosas. E hoje nós sabemos investigar uma pedra preciosa que a Bíblia está deixando saber como o nome de Safira. O que é que a Bíblia está falando de pedra de Safira? Qual é que é essa cor? E o que é que a Bíblia quer deixar nos saber daquela cor azul de pedra de Safira? E para começar a nossa investigação na Bíblia, primeiro também no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Lá Ezequiel teve uma visão de trono de Deus. Então começa, o céu está abre, então começou a visões de o que está passando no céu, e acaba por o próprio trono de Deus. E se não bem na Bíblia, na Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, Ezequiel está falando o seguinte: E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. Então ali, Ezequiel olhando para o trono de Deus, e hoje o trono de Deus é formado por uma pedra de safira. O próprio trono de Deus é feito de pedra de safira. E pedra de safira, se não vai hoje, a própria cor é um cor azulado, um cor azul. E sobre o trono, é hoje tipo um formato de um homem sentado sobre o trono de Deus, que era o próprio Deus. E para não continuar aquele mesmo pensamento, ali no também para Ezequiel capítulo 10, versículo 1, lá tem outra visão de céu, e é todo o mesmo trono de Deus, e terá uma confirmação, o próprio trono de Deus, cor de trono de Deus é azul, e a própria pedra que é formado o trono de Deus é pedra de safira, que é um cor azul. Na Ezequiel capítulo 10, versículo 1, deixamos saber o seguinte: Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então, ali mais uma vez, Ezequiel teve a mesma visão, e te deixaram saber uma coisa, mas o próprio trono de Deus é feito de pedra de safira, que é cor azul. Mas coisa que não é que incrível bem com aquele. Não é que incrível bem para mostrar-nos o mais profundo. Coisa que incrível para nós hoje, coisa que a Bíblia se deixando saber, de aquela pedra de cor azul e aquela pedra de safira. Se hoje na pedra de safira, é uma pedra tão preciosa que hoje é considerada muito mais preciosa do que próprios diamantes. Então, para não entender onde que critica, no bem uma história muito interessante que está na Êxodos capítulo 24, 9 a 12. Uma história muito conhecida para as pessoas. Onde que está contando a história de Moisés quando ele recebe tábua de 10 mandamentos. Ok? Então, no bem na Êxodos capítulo 24, versículo 9 a 12. Está falando o seguinte: E subiram Moisés e Arão, Nabade e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu as suas mãos sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escritos para os ensinar. Que os 70 escolhidos e que os outros dois jovens que vêm junto com Moisés para o Monte Sião para receber a tábua de 10 mandamentos, estive aquela mesma visão que Ezequiel hoje. Eles hoje o próprio trono de Deus, e quando eles hoje Deus também, e baixo de pés do trono de Deus estava pedra de safira, e nesse esplendor era como o céu azul na toda sua claridade. Ou seja, ele está mostrando o próprio trono de Deus, mas aquela pedra de safira era azul, assim como o céu é azul. E interessante que lá Moisés recebeu 10 mandamentos. Engraçado, mas durante toda a minha vida nunca sabia que o próprio 10 mandamentos era cor azul. E ali nós podemos perguntar, mas mora que você sabia que 10 mandamentos é azul? Para durante a nossa vida inteira, através de nós, tinha filmes que Hollywood está fazendo e está mostrando que ele tábua que 10 mandamentos que Moisés baleba para o povo de Deus é um tábua qualquer, um tábua de pedra qualquer.
Mas ali a Bíblia também deixa nos saber que aquele próprio 10 mandamentos, cor de 10 mandamentos é o próprio cor azul. E é feito de pedra de safira, uma pedra tão preciosa, que Deus terá de seu próprio trono. Para morrer, Deus criará um pedaço de seu trono para um hoje, mas esse mandamento é para sempre, mas esse mandamento que pode ser mudado. Então, para hoje, aquela, no continuo nos pesquisa para hoje, o que a Bíblia está falando sobre aquela pedra de 10 mandamentos. Para não saber que ela é de cor exatamente de pedra de 10 mandamentos, também para Números, capítulo 15, versículo 37 a 41. A Bíblia está falando o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vós prostituindo, para que vos lembreis de todos os mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vossos Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, ali no todo, vamos dizer, Moisés, Deus, deixando uma ordem para fazer. Ele falou, tudo pessoas, tudo filhos de Israel, deve fazer vestes, e nessas vestes, nessas vestiduras que se fazem, na borda de suas vestiduras, ou seja, na base de suas vestiduras, o que se fazem, eles põem uma fita azul na borda de suas vestes. E quando eles olham para aquela fita azul, para lembrar-se de mandamento de Deus. Ou seja, aquele cor azul, ou toda vez que eles olham para a cor azul, te lembras de mandamentos de Deus, para ficar parte da lei de Deus. Amém? Então, eu estou dizendo, o mandamento de Deus é próprio, feito de pedra de safira, que é um cor azul, um cor muito bonito, é uma pedra muito preciosa, que está o próprio de trono, de fundação de trono de Deus. Então, mais interessante ainda, é que no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 a 14, deixaram saber algo muito interessante de que estava na mente de Lúcifer, coisa que Satanás queria fazer no trono de Deus. Naquele capítulo 14, versículo 13 e 14, deixaram saber o seguinte: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então ali no todo, uma coisa que estava na mente de Lúcifer, na mente de Satanás, e queria sentar no lado de norte. Ou seja, tinha um trono que estava no lado de norte, que Lúcifer queria sentar nele. E coisa que era a fundação de base de trono de Deus? Se tu bem na Salmos capítulo 48, versículo 2, te deixamos saber coisa que estava no lado de norte, e que Lúcifer tinha tanto desejo de começar a ser rebelião no lado de norte. Na Salmos 48, versículo 2, está falando o seguinte: Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então lá está a mostrar que tinha algo no lado de norte que Lúcifer queria começar a ser rebelião lá. Que era a cidade do grande rei, ou seja, um trono que existia lá. Para morrer, se tinha um rei e se tinha uma cidade, então tinha um trono lá. E aquele mesmo trono que nós em Ezequiel capítulo 1, que é o trono de cor azul, tão lindo, de pedra de safira, que o diabo queria tomar posse daquele trono. E para não continuar, na Salmos capítulo 89, versículo 14, está falando o seguinte: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Ali na Salmos capítulo 89, versículo 14, muito bem claro, está deixando saber uma coisa, mas justiça e juízo é fundação, ou seja, base, alicerce de trono de Deus. E para não entender o que é justiça e juízo, nesse mesmo livro Salmos, capítulo 119, versículo 172, está deixando saber o que é justiça e juízo. Ele está falando o seguinte: A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, a Bíblia muito bem claro, está deixando sobre uma própria 10 mandamentos. Mas mandamento de Deus é fundação
de trono de Deus. Ou seja, justiça e juízo é fundação do trono de Deus. Ou seja, mandamento de Deus é justiça. Então, então já dizer, mas Lúcifer, seu desejo era sentar no mesmo trono que Deus estava sentado, naquele próprio trono azul, onde estavam mandamentos de Deus. Interessante que não só a Bíblia está deixando saber que o trono de Deus é azul, mas o trono de Deus é feito de aquela pedra tão preciosa que é safira, mas sim também a Bíblia está deixando saber quem que é aquele dragão azul que não queremos saber hoje, aquele dragão que queremos chinta naquele trono azul. Se não vem no Apocalipse capítulo 12, versículo 3, está deixando saber sobre aquele dragão. Lá está falando o seguinte: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Interessante que a Bíblia está deixando saber que aquele dragão era um dragão azul. Metafarma era um dragão vermelho. Interessante. Como que um dragão vermelho quer tomar posse de um reino que é azul? Muito interessante, hein? E se nós no Apocalipse, mesmo livro Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, está deixando saber quem que é aquele dragão. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ali está mostrando, a Bíblia é bem claro, está mostrando quem que é aquele grande dragão. E aquele grande dragão é o próprio Diabo e o próprio Satanás, que se tenta tomar posse do próprio trono de Deus, e aquele trono é um trono azul. Então, para a hora que escolhe aquele tema de para não falar dele. A hora que nós já times de futebol que joga soccer, que joga futebol na Europa, para uma hora que eu acho que o símbolo de dragão é simbolizado para aquele cor azul. Para uma hora que você, para uma hora, o próprio diabo, você usa esse tipo de coisa lá para levar milhares de pessoas, até mesmo sentimento que ele tinha sobre o trono de Deus. Ou seja, aquele mesmo sentimento de rebelião, aquele mesmo sentimento de pessoas entrar em competição com outras pessoas para tentar que você tomar posse de algo. Aquele mesmo rebelião que o diabo tinha nesse coração de tomar aquela posse, para a Bíblia deixando também um dragão vermelho, que se tenta tomar posse de um reino azul. Mas olha que no futebol clube do Porto, como tinha pessoas que seguem, é um dragão azul que já tem posse de aquele trono. Eu sou aquela. E não estou hoje a dizer que aquela águia vermelha simboliza. Se nós damos likes, se nós damos comentários, se nós queremos saber o que aquela águia de simbolismo vermelho simboliza na Bíblia. Para uma Bíblia deixar bem claro, mas tem uma águia que está na Bíblia, que a Bíblia deixar saber o que aquela águia, que está falando nós, se deixamos curiosos para nós tentar saber o que a Bíblia está falando daquela águia e o que aquele cor vermelho simboliza na Bíblia. Então, se nós gostamos de nos vídeos, se nós queremos saber mais sobre esse tema ali, nós damos like, nós partilhem nos vídeos, que nos deixem os comentários, que nós também deixa mais versículos bíblicos, mais assuntos profundos que a Bíblia está deixando saber. Então, que Deus abençoe, que Deus dá mais entendimento, que esse vídeo levar a pesquisa mais da Bíblia para nós saber mais da vontade de Deus. Amém.